A todos, todas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, com o GT de Educação Popular e Saúde, que é um grupo com quem eu venho compartilhando, menos virtualmente, mas muito intensamente, as lutas que vêm se desenvolvendo nesse campo da educação popular, no campo da saúde. Para mim foi uma interação vital na organização da minha prática, do meu pensamento. Foi uma relação vital essa que eu tenho realizado com o Grupo de Educação Popular em Saúde, já desde o tempo do Vitor Vala, e junto com o Eymar Vasconcelos, com quem a gente trabalhou muito na ANPED, no GT Educação Popular, desde os anos 90. Então, a partir desta interação, a gente vem construindo uma parceria, uma irmandade profunda com todos que estão atuando nesse campo da educação popular e que vem realizando um trabalho maravilhoso em termos de saúde pública, em termos de engajamento com os movimentos populares. E eu queria trazer aqui uma reflexão, o início de uma reflexão que veio de uma opção que me ocorreu em 2016 com o golpe parlamentar, em que eu vi a necessidade de radicalizar as nossas opções políticas e principalmente as nossas opções de trabalho com o pensamento e principalmente com as práticas populares. Radicalizar no sentido de ir às raízes, né? De ir às raízes da educação popular, ir às raízes das práticas de transformação crítica, né? De todas as instituições, mas também de todos os modos de vida e de convivência. E para mim, nesse momento, radicalizar foi ir ao encontro dos povos e das culturas que mais resistiram aos processos de subalternização, de dominação, de colonização que vem ocorrendo em nossos continentes do Sul, né? Não somente na América Latina, mas também todo o processo que as culturas africanas sofreram com o processo de colonização, de escravização, de tráfico, e também com as populações da Oceania, da Austrália, que também sofreram um profundo processo de colonização. E por isso mesmo são povos que resistem há muito mais tempo e com estratégias muito mais sofisticadas aos processos coloniais. Tanto é que estão vivos e fortes, né? Muitos desses povos, dessas culturas, e resistem tanto em suas regiões mais reservadas, mas resistem, sobretudo, em muitos campos, em muitos contextos da sociedade, mesmo da sociedade urbanizada, mesmo da sociedade civilizada, né? Isto é, colonizada. Então, sobrevive nessa grande matrix colonial que nós estamos hoje. Então, para mim, essa opção de ir às raízes de aprender com os povos originários que resistem à colonização e que reconstroem novas formas de existência, portanto, de reexistem nesses contextos coloniais, né? Então, e por isso foi essa opção que eu fiz, né, de aprender com os povos originários do Sul a decolonizar a sociedade, decolonizar particularmente a educação e decolonizar a educação popular, né? E é nessa
nesse contexto. Depois, claro que a gente pode ampliar, mas eu queria tomar como referência apenas duas questões para essa conversa. A primeira é a própria concepção ancestral do bem viver, que foi tematizada, que foi recentemente, né, que foi estudada recentemente por vários intelectuais e militantes originários, indígenas dos Andes, e que serviu como referência até para a reformulação da Constituição da Bolívia, do Equador, né? E que trazem esses princípios do bem viver como chaves para a organização de uma sociedade não só multicultural, pluricultural, mas de uma sociedade intercultural que garanta a vivência e a autenticidade de cada uma das etnias e povos que constituem uma nação. A outra ideia que eu queria tocar é problematizar a própria concepção freiriana de educação popular e tentar levantar hipóteses de que raízes do pensamento freiriano têm bases, têm conexão com as culturas ancestrais. E que uma revisão do nossa concepção de educação popular e mesmo de educação pode ganhar uma amplitude, uma radicalidade muito importante ao rever a nossa prática e nossa teoria de educação popular à luz das concepções ancestrais. Então, o bem viver, né, que em Quechua e Aymara, né, são chamadas de Sumac Calçai ou Sumac Camana, né, os estudiosos dizem que a tradução bem viver, né, de Sumac Camana ou Sumac Calçai, não é uma tradução adequada, né, porque bem viver pode ser assimilado a uma ideia muito ocidental e capitalista de viver melhor, que implica em viver bem, mesmo que à custa da destruição da natureza ou de que muitos outros estejam a viver mal, né? Então não se trata de viver melhor do que os outros à custa da exploração e da dominação. Se trata de viver em plenitude. Viver em plenitude significa viver em uma conexão profunda com todos os seres humanos, seres vivos, todos os seres da natureza, numa relação de equilíbrio, né? de abundância para cada um e para todos, né? Então, nessa perspectiva, alguns teóricos do bem viver, né, resumem em 4 princípios, né? A Catherine Walsh, Marcas, resumem em 4 princípios os princípios do bem viver. O primeiro é o da relacionalidade, ou seja, se entende que tudo se relaciona, nada existe sozinho, não é? Aí, nem o ser humano, né? Não há um cogito ergo sum, ou seja, eu sou porque eu penso individualmente, né? Eu sou individualmente. É o mais o Ubuntu, né? Eu sou porque somos, na medida em que somos uma comunidade. Então, o bem viver, o princípio da relacionalidade nesse contexto do bem viver, aponta para essa relação essencial, existencial, fundamental entre todos os seres vivos, entre todos os seres da natureza e todos os seres humanos. E a relacionalidade também aponta essa dimensão que supera a visão antropocêntrica, né? Se procura entender as relações não só na dimensão humana ou sociológica, mas na relação dita do ponto de vista ocidental, né?
na relação natural e sobrenatural, nas relações humanas e em suas conexões profundas, né, com todos os seres do universo, desde os seres mais menores, como os quanta, né, até os seres intergalácticos, né, que constituem todo o universo. Mas, portanto, tudo está conectado e são conexões que garantem a harmonia e a vitalidade de todo o conjunto, né? No princípio de relacionalidade, se concebe que só se vive bem quando se vive em comunidade. É impossível estar bem se uma das pessoas, um dos elementos que constituem a comunidade humana e natural, está mal. Então, é fundamental que o bem viver seja compartilhado de uma maneira viva, interconectada entre todos os seres que constituem a comunidade de todos os seres vivos, de todos os seres da natureza, que implica não só os seres no plano material visível, mas também no plano invisível, não só no plano presente, que inclui todos também os ancestrais e todas as gerações futuras, que para algumas culturas já estão presentes, né? Então, cuidar das gerações futuras implica cuidar, numa perspectiva de sustentabilidade, cuidar para o bem viver de todos os seres que compõem já e aqui e agora todas as relações importantes. Portanto, esse princípio da relacionalidade está ligado a um outro princípio, que é o da correspondência ou integralidade, né? Ou seja, a cada ação, o contexto, o ser particular corresponde aos mesmos princípios, às mesmas estruturas do universo, do cosmos e do todo, né? O macro e o micro se interconectam porque as mesmas leis vitais que garantem a vida individual, vamos dizer, é o que garantem essas mesmas leis que regem todas as relações do universo, do cosmos, da grande mãe Terra, da grande mãe natureza. Então, há uma conexão profunda de integralidade. Toda ação, todo ser individual corresponde à sua conexão existencial com todos os seres da natureza, né? Então, em cada um se encontra o universo e a conexão, na própria intimidade, a conexão com todos os seres da natureza presentes, os passados e os futuros, visto numa linha historiográfica ocidental, mas que essa linearidade e progressividade, ela não entra dentro das concepções ancestrais. Tudo está, de certa forma, presente, né? E a gente ativa essas conexões. Então, o princípio da relacionalidade está muito ligado, né? Se constitui com relações integrais, às vezes entendidas como holísticas, né? Mas que a ideia do todo, ela não anula as singularidades, pelo contrário, é o que potencializa as singularidades de cada ser, de cada relação, de cada evento, de cada acontecimento vital. E como é que se conectam e como é que se alimentam essas relações? Aí é o terceiro princípio, o princípio da reciprocidade, né? A cada ação corresponde uma reação. É uma reação, portanto, as relações de reciprocidade que garantem o equilíbrio, né? Portanto, se eu ajo agressivamente, se eu emito uma energia agressiva, é o que eu vou receber em troca. Se eu emito uma energia, uma ação de generosidade, de doação, é o que eu vou receber em troca, de gratidão. Portanto, é fundamental alimentar, né, os sentimentos, os sentidos, as ações que na iniciativa individual para que alimente a reciprocidade.
e a reciprocidade que vai gerar o equilíbrio, né? Então, e aí a gente pergunta como é que se dá a reciprocidade entre antagônicos, né? Como é que se dá quando você age com generosidade e recebe em troca a dominação, a exploração, a violência, né? Eu acho que é aí que é o grande desafio, né? A tática, a estratégia de Gandhi era de responder pelo que foi chamado pela não violência, ou seja, a uma ação violenta, física, política, econômica, você reage com o mesmo grau de intensidade num plano ético, né? Que corresponde a uma força contrária, né? Mas se reage se reagir no mesmo nível, simplesmente vai alimentar o ciclo de violência, como o Helder Câmara dizia, né? Uma violência gera violência, enquanto que a resposta num plano, a resposta antagônica, né? Num plano mais profundo, é o que pode promover o equilíbrio, portanto, das relações vitais. E a reciprocidade se compreende melhor com um outro princípio, que é o quarto princípio é o princípio da complementariedade, ou seja, se percebe que em todo o universo, em todas as relações, há forças negativas e positivas, forças que agregam e forças que desagregam, forças de vida, forças de morte, né? E essa dimensão de exclusão, de oposição, é vista não numa perspectiva de mera negação recíproca, mas de complementariedade. Essas forças, positiva, negativa, yin e yang, que se opõem, elas ao mesmo tempo se incluem e são necessárias para manter o equilíbrio de todos os seres vivos e toda a vida do universo, dos contextos vivos. Portanto, mais do que buscar combater o oposto, né, é buscar as conexões profundas de complementariedade entre das oposições que a gente encontra no nosso contexto. Eu acho que esse princípio nos dá é um desafio bastante grande para a nossa cultura de luta. Muitas vezes a gente reduz a nossa luta à mera busca de destruição do inimigo, do adversário. E, às vezes, aprender com as adversidades, né? E empoderar e potencializar as ações com sentidos opostos, no sentido de complementar, de gerar a complementaridade, o equilíbrio e entender que a saúde de cada organismo do todo está não na eliminação do mal visto como um objeto a ser retirado, mas é o restabelecimento de equilíbrio entre as forças que se opõem, que se contrastam, que se negam. Então, e aí eu acho que isso pode nos dar uma outra perspectiva também de saúde, né? De tratamento das doenças, né? Sejam das doenças físicas, biológicas, quanto das doenças psíquicas, sociais, econômicas, espirituais ou culturais, né? Entender que é na busca das relações integrais de complementariedade e reciprocidade que a gente restabelece ou promove a vida em plenitude. Bom, dito isso muito resumidamente, né, a gente poderia perguntar que relação tem isso com a educação popular e, particularmente, com o pensamento de Paulo Freire. Aí eu levanto algumas hipóteses. Aqui são realmente mesmo conjecturas, né?
eu acho que a gente pode estar estudando um pouquinho mais atentamente os escritos de Paulo Freire para analisar e comparar com os outros estudiosos para ter uma visão mais clara. Mas eu levanto algumas hipóteses, algumas pistas, né? Eu vejo assim que Paulo Freire ele formulou a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança, etc., seus textos, muito em diálogo com os autores críticos do pensamento crítico ocidental, né? Mas a vivência de Paulo Freire com as comunidades e os movimentos populares, né, permitiu, penso eu, entrar em contato com a revivência que as classes populares trazem de suas culturas ancestrais, né? E muito da sobrevivência, né, das classes populares a todo o processo de dominação, de colonização que vem sendo submetido durante todos esses séculos, né, se deve à vitalização de seus princípios. Você vê, por exemplo, nas comunidades mais pobres, a vida se torna possível por causa da solidariedade, por causa de todo um modo de relação com a natureza, em que busca na natureza sua alimentação, seus remédios, etc. Então, eu pressuponho que Paulo Freire aprendeu com as comunidades populares muito desses princípios que essas comunidades vêm trazendo de seus ancestrais, não é? E à luz dessa pressuposição, algumas a gente pode estar repensando algumas ideias de Paulo Freire. A primeira é a luta por transformar a realidade, ou de transformar as estruturas injustas da sociedade capitalista, da sociedade autoritária que a gente vive, né? Então, à luz do bem viver, né, hoje, que mais do que transformar a sociedade do ponto de vista econômico e político, é fundamental estabelecer uma reconexão existencial, né, de existência e de coexistência, com toda a natureza, com todos os seres da natureza, com todos os seres vivos, né, com toda a vitalidade que constitui essa relação cósmica, né? Portanto, eu diria assim, parafraseando até os zapatistas, o que nos importa não é conquistar o Estado, simplesmente transformar o mundo. Eu diria que para os povos originários não se trata também de transformar o mundo. Se trata de se reconectar, estabelecer as conexões profundas de cada ser com todos os seres, estabelecendo esse equilíbrio, essa reciprocidade vital que alimenta a vida. Portanto, mais do que resistir, se opor às opressões políticas e econômicas, se trata de reexistir, né? De reconstituir a existência, os modos de vida, desde um ponto de vista de autonomia, de autenticidade de cada povo, né? Eu me lembro muito do trabalho da Flávia Schilling, que é a tese de doutorado dela, que ela defendeu em 1991 na Unicamp. O orientador foi o Maurício Trachtenberg. Se chama Estudos de Resistência. E ali ela faz justamente uma análise do próprio conceito de resistência, né? Porque a resistência muitas vezes é interpretada através da raiz latina de resustere, né? Sustere significa sustentar, se opor. É como você opõe uma estaca a uma parede e, se opondo, sustenta ao qual você se opõe.
Então, a resistência, entendida como mera oposição, né, ela acaba por sustentar aquilo que se combate. Né? Enquanto que os estudos de resistere, sistere em latim significa estar de pé, estar firme por si mesmo, né, a partir de si mesmo. Né? Resistere é reconstituir a própria autonomia, a própria vitalidade, a própria autonomia a partir da sua vitalidade anterior, de suas opções, seu ser, né? Que vem, diriam os povos originários, de dentro para fora. Né? Portanto, resistere significa sustentar-se a partir de algo sólido, que é o próprio universo que se encontra na intimidade de cada ser. Portanto, eu acho que aí está um desafio reconfigurar a educação popular, principalmente o próprio conceito de saúde e de vida, nessa perspectiva ampla, complexa, radical, né, que os povos originários trazem já há milênios, né, muitos deles que foram considerados, foram colonizados, negados, destruídos, considerados como subculturas. Na realidade, trazem culturas extremamente complexas. E estão sendo recuperadas muitos desses pensamentos, dessas formas de ver, desde a literatura científica mais avançada. Por exemplo, a teoria da complexidade. Né? Se a gente pegar Gregory Bateson, né? Gregory Bateson é um dos autores base da teoria da complexidade. Ele tem um livro chamado Mind and Nature, traduzido em português por Mente e Natureza, ou em espanhol por Espírito e Natureza. Ele define mente ou espírito como estruturas que conectam, estruturas de conexão tal. São as estruturas de conexão entre diferentes elementos que constituem o organismo capaz de se autorreproduzir, de interagir criativamente com todo o seu ambiente. Então, a mente ou espírito são essas estruturas de conexões, eu diria, radicais, fundamentais. Né? E essa concepção de espírito é muito mais ampla e complexa do que a concepção de alma ou de espírito ocidental. Né? O que é para a cultura grega a diferença entre corpo e espírito? Espíritos, ele diz que produz a respiração, né, do ser que tem respiração, que tem alma, que o anima, né? Mas na cultura grega, que foi foi trazida, né, numa ótica bipolar, né, ela opõe o corpo ao espírito. E a oposição se dá sob o critério da sensação. O que é matéria? É o que pode ser tocado, visto, cheirado, ouvido, né? Portanto, o que pode ser captado pelos 5 sentidos. Isso é matéria. O imaterial é o não sensível, o que é considerado existente, né? Mas que não pode ser percebido. Portanto, a concepção de espírito ou de alma reduzida na cultura ocidental à lógica de simples oposição entre matéria e não matéria, né, o que é visível, perceptível, o que não é perceptível, é uma concepção muito pobre, né, em relação à concepção de espírito como todas as estruturas de conexão. Uma outra perspectiva, o próprio círculo de cultura como prática pedagógica, né? A gente imagina que o círculo é uma roda de pessoas que conversam, que falam, né? Quando
na realidade, a gente pode entender o encontro das pessoas não apenas mediatizados pela palavra, mas mediatizados pelo mundo, e entender do mundo como toda a natureza, com todo o universo. Então, as conexões interculturais, né, que se dão nas conversas, nos encontros, se dão de uma maneira muito mais profunda na medida em que cada um se reconecta com os outros, com cada um dos outros, numa relação de reciprocidade, complementariedade, tendo como referência o universo, que ao mesmo tempo o universo está dentro de cada um, isto é, que cada um gera, e o universo no qual cada ser singular é gerado, é produzido na sua especificidade, na sua singularidade, na sua originalidade. Então, realizar um diálogo é muito mais do que conversar, é estabelecer uma relação de conexão profunda, de reciprocidade, de complementaridade, de conexão integral com todos os seres do universo, que mantém essa relação vital, né? Portanto, educar não é só discutir toda a estratégia de representar, que Paulo Freire usa, da codificação e decodificação temática, né? De criar representações simbólicas que permitam visualizar, tomar como referência para a discussão. O fundamental é que toda essa estratégia leve a gente a rever as estruturas que estão nos conectando, porque as estruturas de conexão, as estruturas espirituais de conexão, podem ser conexões dos mais diferentes sentidos. Pode ser conexões de solidariedade, mas pode ser conexões de dominação, de sujeição, de subalternização, de exploração, de violência, que são estruturas que se reproduzem, de conectam, né? Então, a gente está questionando não só as estruturas econômico-políticas de produção e de organização do Estado, mas todas as estruturas de conexão vital, de convivência entre as pessoas. Então, assim por diante, eu acho que a gente podia estar pegando cada aspecto da educação popular, né, e estar tentando rever de uma maneira radical, né, integral, nessa perspectiva de reciprocidade e complementaridade. E nisso ir além dos princípios segundo os quais a gente organiza o nosso modo de ver, de pensar e de conviver, que na maioria a gente usa a lógica formal, né, a lógica da contradição, ou a lógica da contrariedade, ou as lógicas dialéticas, né, fala da lógica da contradição, que muito se aproxima das lógicas ancestrais, né, na medida em que a dialética pressupõe que tudo se relaciona por contradição. A contradição é um processo em que elementos opostos, ao mesmo tempo que se excluem, eles se incluem, gerando um movimento que leva à superação, né, que gera novas contradições, e nisso o movimento universal de todos os seres. Só que, vendo a lógica dialética, numa perspectiva não estritamente materialista, né? Mas vendo a lógica dialética numa dimensão de espiritual, nessa perspectiva de estruturas de conexão universais, né? A gente pode estar ressignificando muito das nossas práticas de educação popular, principalmente na área que cuida da saúde, da vida, né? Das ciências da vida. Para concluir, eu queria dizer um pouquinho que eu acho que é o grande desafio hoje, né? Repetindo, se trata não apenas de transformar o mundo, né? A proposta, a estratégia de transformar o mundo é uma estratégia também
muito assumida pelos capitalistas, que querem transformar o mundo para transformar num grande mercado que permita a alguns poucos acumularem o controle de todas as riquezas produzidas por toda a humanidade, todos os seres. Então, só a ética da transformação não é suficiente, não basta transformar o mundo. Eu acho que é preciso viver em plenitude, preciso conviver em plenitude e, sobretudo, gerar vida em plenitude. Eu acho que esse é o desafio que se coloca para a gente, que trabalha no campo da educação popular, principalmente em contato direto com os processos de vida, né? Entender que a meta do grande desafio é gerar vida em plenitude. E é isso que eu queria trazer para provocar vocês. Obrigado. Oi, pessoal, e daí? Boa tarde. Eu sou a Carla aqui do GT, lá da Unirio, né? Então, fiquei muito, assim, mexida e mobilizada pelo tema, que por sincronicidade eu estou escrevendo, assim, um textinho lá para entrar na interface, que fala de colonialidade, educação popular e bem viver. E o que me mobilizou bastante para esse texto, né, é pensar o quanto a gente pode gerar outras, né, epistemologias, né, dentro do campo da saúde, no sentido do quanto a gente se distanciou de pensar nossas próprias referências, né, e quanto acho que caiu, não sei, quanto a gente foi formado numa cultura bastante referências assim europeias, americanas, e quanto a gente perde esse olhar, né, para sabedorias práticas. E eu acho que é interessante o quanto isso está presente na educação popular na saúde, que não está presente nas dimensões outras da formação em saúde na maioria dos locais de formação, seja na universidade, seja nos próprios serviços, né, e nos próprios, às vezes, talvez na participação no ponto de vista mais amplo. E quanto o Paulo Freire foi sensível, né, pelas vivências, eu acho que isso é uma questão vivencial, como bem falou o Reinaldo, né, de estar em contato assim, com as pessoas no território de vida, né, e quanto ele foi também, de uma certa forma, coletando, né, essas outras referências, né. Eu não tenho uma questão específica assim, para colocar, eu queria só compartilhar assim, como a gente pode, de uma certa forma, nós que estamos aqui, muitas pessoas aqui, não só no serviço, mas como também na universidade, trazer isso para dentro da formação, né? Essa é um pouco assim que eu estou tentando pensar atualmente, né? Eu tenho buscado, né, não dentro exatamente da academia, mas somente pensando na formação, a questão ambiental, de pensar assim a natureza, como o Reinaldo falou, não como seres só humanos, até seres, vamos dizer, que a gente fala até os seres inanimados, né? Como perceber, por exemplo, as águas, os rios, as montanhas como seres, né? Então, assim, são coisas assim que eu fiquei muito contente de estar aqui agora, podendo compartilhar esse pensamento construído de uma forma compartilhada com vocês. Reinaldo, eu sou Norma Lene, sou doutoranda da UFSCar, trabalho com populações em assentamentos e eu fiquei impactada quando você afirmou que nós precisamos restabelecer o equilíbrio e a conexão com as conexões de dominação. E eu gostaria, assim, não de uma receita, mas de possibilidade de como podemos, de fato, no momento atual que nós vivemos, restabelecer essas conexões com pessoas que nos fazem acreditar que não somos nada, somos objeto.
Então, para mim, é impactante essa afirmação. E eu tenho a proposição, a disposição de restabelecer conexões. Mas como fazer este restabelecimento com as conexões de dominação e de rejeição, de exclusão e de subjeção? Isso. Olha, realmente não há uma receita, há uma busca. E eu acho que o período que a gente está vivendo é um período de muita busca e de muitas descobertas que cada um de nós está fazendo, está construindo dentro de si, com suas comunidades, com seus movimentos, com suas pesquisas. E acho que essa pergunta que você está fazendo, um pouco todos nós estamos fazendo, e todos nós, e cada um de nós está buscando encontrar, construir respostas. Você mesma já, ao fazer essa pergunta, já tem muitas hipóteses de respostas, propostas, né? E é um pouco compartilhando essas propostas, a gente vai constituindo uma convicção também coletiva, que é aí que vai nos dar a força de mudar, né, a correlação de forças, né? Eu penso, em primeiro lugar, que como se reconciliar com os antagônicos não se dá. Eu acho que esse é o caminho que eu desisti já de fazer, de querer que o outro mude, né? Eu quero que o outro deixe de agir de uma maneira que é contra a natureza, contra as pessoas, de uma maneira violenta. É claro que eu tenho que explicitar, reconhecer as atitudes e principalmente as estruturas de relação que são machistas, racistas, coloniais, e conseguir entender a lógica que regem essas relações e que orientam essas opções que as pessoas estão fazendo. Mas as opções por fazer esse tipo de ativar esses tipos de dispositivos são opções deles, que os outros fazem, e que eu não tenho que querer mudar a opção de fora para dentro. São opções que justamente são opções que só se constroem cada um de dentro para fora. Então, nesse sentido, não se trata só de descolonizar, de tentar destruir, desfazer as estruturas coloniais a que nós nos submetemos e que estruturas que cada um de nós ativa. Se trata de decolonizar, de construir formas de existência, de empoderar formas de existência que seguem outra lógica, outras opções de vida, né? Então, o melhor modo de me reconciliar com o oposto não é querer negar, destruir o oposto, é reconciliar com o que há de bom, de correto, de vida, de vivo, né, de potente dentro de mim, dentro do grupo com quem eu compartilho essa vitalidade. Então, é um pouco a concepção de educação que o Eliel Benites, era um estudante na época, que conversei com ele em 2002, um estudante Caiová Guarani, ele disse: vocês ocidentais têm uma concepção de educação de fora para dentro, de ensinar, né? Você quer que o outro aprenda aquilo que você acha correto, né? Ou vice-versa. Para nós, a educação é um processo que vem de dentro para fora. É um processo de fazer com que a vitalidade que cada um tem seja cultivada e seja empoderada de dentro para fora, e a partir daí se reconecte com
essa vitalidade de todos os outros. Então, estrategicamente, eu acho que também, estrategicamente hoje, o golpe, né, que utilizou as grandes corporações multinacionais que financiaram, que arquitetaram todo o processo de guerra híbrida, né, que gerou, aqui no Brasil, como em outros países também, esse golpe de Estado, essa mudança violenta de governo, que impôs na realidade, impôs um governo completamente contra o povo. Retiraram a possibilidade do povo eleger legitimamente seus representantes e impuseram, através de mil formas de fake news e outras estratégias de dominação, de controle do modo de pensar e do pensar das pessoas, impuseram um governo que estamos aí fazendo governo em função das grandes multinacionais que estão sustentando esse golpe, principalmente as multinacionais que representam os setores mais violentos do capitalismo, que são as mineradoras que destroem toda a natureza, os ruralistas que destroem também toda a natureza e a vida, né? Os produtores de armas, né, que vivem da violência, os exploradores da fé, que usam toda a fé e as corporações religiosas como instituições de lavagem de dinheiro. Então, são os setores do capitalismo mais violentos que estão coordenando, né, e financiando e articulando todo esse governo, né? Então, não dá para se esperar que daí venham ações que representam os interesses, que respondam aos interesses da maioria da população. Então, não se trata de se reconciliar com ele, de entrar na deles, mas de empoderar todas as forças vivas que cada um de nós, de cada uma das nossas comunidades, e principalmente de todos os movimentos populares e aqueles que têm as suas raízes ancestrais, para empoderar a sua vitalidade. A única forma de resistir, é de resistir, né? De reconstruir, de empoderar essa vitalidade nossa. Então, eu, assim, de minha parte, é uma pequena ensaio de respostas que eu acho que vai se articular, se somar, se empoderar com as respostas que cada um de vocês estão tecendo em suas comunidades, né? Mas, assim, eu, de minha parte, já toda a energia que eu estaria usando em combater, né, o mal, não importa, eu posso estar gastando no sentido de entender as suas raízes, né, e de desconstruir essas raízes a partir do que está ao meu alcance, que sou eu mesmo, as pessoas, as comunidades e principalmente as raízes. Porque se a gente observar bem, essas forças de vida hoje são muito maiores, são muito mais poderosas do que as forças de morte, né? Que aparecem, que conquistaram o Estado e conquistaram uma certa visibilidade. E, de certa forma, invisibilizam muito dessas energias que a gente percebe no nosso cotidiano, nas nossas relações. Então, a gente voltar todas as nossas atenções, energias, para empoderar essas conexões de vida, né? E isso pode ir restabelecendo um equilíbrio vital em que essas forças de negativa e de desarticulação vão continuar existindo, mas pela nosso empoderamento pode se restabelecer um equilíbrio, uma relação que se torna sustentável a vida e não chega a destruir o outro, o oposto, mas se estabelece um reequilíbrio. Isso que você diz, ninguém vai conseguir me fazer acreditar naquilo que eu sou, né? Então, por isso que é mais do que ficar tentando convencer o outro de não pense
nada, não pense errado a meu respeito. O importante é a gente saber e ter clareza e força daquilo que a gente está querendo, está vivendo, que é, no fundo, para mim, é a busca de viver em plenitude mesmo. E aí a gente pode ir gerando vida em plenitude. Pessoal, boa tarde. Na realidade, eu não vou fazer uma pergunta aqui do Reinaldo, mas eu vou até puxar aqui algumas reflexões a partir dessas questões que ele trouxe. Eu fiquei me lembrando aqui de um brasileiro que se chama Nelson Vaz, que é um professor da UFMG, e o Nelson Vaz, que é um estudioso de imunologia, ele vai dizer que a vida se produz a partir dos redemoinhos, né? De redemoinhos que convergem e que se articulam e vai buscar na ideia da biologia que nos trouxe o Maturana e o Varela, de que os seres humanos, a vida e os humanos, como parte de uma vida maior, somos seres de natureza amorosa e cooperativa, e não de natureza competitiva. Então, eu fico pensando que as reflexões aqui que o Fleury nos trouxe, elas nos ajudam a pensar nisso. E quando Paulo Freire nos traz um conceito, um princípio de amorosidade, ele vai ajudando a gente a ir caminhando nessas perspectivas. Somos seres de cooperação, somos seres que produzimos redemoinhos para cooperar. Somos seres que somos amorosos por natureza e que, de forma amorosa, produzimos conexões que nos possibilitam ser mais. Né? Era isso que ele nos dizia. Conexões que nos permitem ser mais. Então, eu fico pensando, eu tenho tido a oportunidade de participar de um movimento que não é um movimento massivo, mas é um movimento que tem juntado pessoas e coletivos da América do Sul, da América Central, principalmente, que se chama Internacional da Esperança. Né? Nós começamos a nos encontrar em 2016, a partir exatamente de um grupo que no Chile, pautado nas ideias do Freire, começa a discutir o esperançar em diálogo com a amistosofia, que é uma ideia que eles vêm discutindo lá, pautados exatamente nessa possibilidade de que se pode produzir o conhecimento pautado na cooperação, na amorosidade e não na competição. E um outro grupo da Argentina, que vem lá da região de Formosa, na Argentina, que começam em diálogo com os povos guaranis a discutir uma ideia de alegria no sangue. Alegremia. Então, o que seria a alegria? Que, para mim, é a tradução do bem viver, que os andinos dizem. Eles dizem, para se ter alegria no sangue, é preciso ter, são 7 A's, é preciso ter água saudável, ar saudável, alimento saudável, albergue digno, ou moradia digna, arte, aprendizagem e amor. E aí isso vai se conectar com os povos da Bolívia, especialmente da região de Cochabamba, com a doutora Vívia Camacho, que nós gostaríamos muito que estivesse conosco, foi a pessoa que nos apresentou um pouco essas ideias de como essa ideia de bem viver, que os povos Quechua e os povos Aymara, principalmente, trazem na Bolívia, não se desconecta de uma discussão política de que eles dizem não ao capitalismo. Mas qual é o modo de dizer não? Não é um modo dizendo sim àquilo que eles têm de mais potente em sua cultura, em seu modo de viver, que é esse caminho pela agroecologia, esse caminho pela organização popular, né?
E aí, então, assim, eu fico pensando que nós precisamos, cada vez mais, fazer esses exercícios de construir. O nosso amigo poeta Rai Lima, ele nos diz que a gente precisa estar investindo na ideia de construir mundos, que às vezes não é esse mundo macro que a gente sempre pensou. Para construir esse mundo macro, a gente vai precisar fazer muitas conexões para chegar no macro. Mas, por enquanto, a gente pode ir produzindo esses mundos a partir desses princípios que nos ajudam a resistir, né? Então, eu penso que todas essas coisas que o Fleury trouxe a partir dessa dimensão do bem viver, elas vão dialogar realmente com os princípios e com as propostas freirianas, principalmente nessas duas perspectivas, na perspectiva da amorosidade e na perspectiva do ser mais. É isso. Assim, eu quero só comentar um pouco, assim, que agradecer bastante, assim, a todo mundo que está participando, né, tanto à distância como aqui em Parnaíba. Agradecer a Luanda, que, assim, se não fosse ela esse tempo todinho na mobilização para estar fazendo esse seminário acontecer, assim, a gente não estaria fazendo esse seminário, quero dizer isso. Ela está se virando nos 30, como a gente diz, ou mais do que 30, né, para realmente fazer acontecer. Já está aí junto com Renatinha no exercício para assumir a coordenação do GT, então já estamos sentindo aí como vai ser os próximos anos. E mas muita gratidão por fazer valer e acontecer esse momento, porque para a gente do GT, da Educação Popular em Saúde da Abrasco, esse momento e essa primeira conversa que a gente teve agora é um exemplo disso, é um momento fundamental para que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada, para que a gente possa estudar e pensar com mais tranquilidade, e até em espaços talvez com menos pessoas mesmo, não que todo mundo sabe que foi extremamente divulgado e aberto, mas às vezes é bom a gente ter espaços mais calmos, com menos pessoas, para que a gente consiga se escutar melhor, para que a gente consiga elaborar com mais calma algumas reflexões, porque o momento, ele é talvez dos momentos mais desafiadores que a gente viveu nos últimos, com certeza nas últimas décadas, e a gente eu sinto assim que a gente tem que ter cuidado para não se deixar levar, assim, às vezes pela enxurrada, né? Assim, pela enxurrada de más notícias, pela enxurrada de fake news, pela enxurrada de ataques, né? Então a gente tem que, assim, talvez não se concentrar tanto em atacar ou contra-atacar, mas se concentrar também em dizer assim, quem somos nós, o que é que nós queremos, para onde nós queremos ir, o que é que nós queremos, esperamos e podemos fazer, o que é que a gente pode produzir, e aí produzir no sentido melhor que essa palavra pode ter, no sentido de construir, de tecer, de caminhar, né? Então, assim, eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse segundo seminário aqui, que está começando maravilhosamente com esse papo, a partir do nosso querido Reinaldo Fleury, porque eu acho que tanto os membros do GT precisam ter momentos como esse, para que a gente alimente e realimente as nossas disposições, a nossa prática, o nosso trabalho e as nossas energias, aí estou colocando todas as energias possíveis e imagináveis que nós somos e nós compartilhamos, e também para que a gente compartilhe com amigos e amigas do Brasil todo que, de repente, não estão no GT, mas amanhã, de repente, podem estar, ou então não querem estar, não estão, mas são de outros coletivos, outros grupos, e a gente vai trocando ideia e fazendo as conexões, né? Então, a gente está muito feliz. O primeiro seminário nosso foi no Ceará, né? Está aqui Verinha, que foi a gente fez preparativo para o Abrascão, foi em 2018, né? Que foi Helena, Zé Ivo, né? Estiveram lá, que discutiu muita participação. E estamos fazendo o segundo agora. Então é um prazer estar com vocês e só destacar isso e fazer esses agradecimentos. E assim, só para fechar, acho que o momento é esse, assim, é um momento que
provoca muita gente, talvez a gente querer ficar contra-atacando, somente fazendo assim. Mas eu acho que é um momento também da gente parar para pensar, parar para estudar, parar para se olhar, parar para ter mais clareza de onde a gente quer chegar. E uma outra coisa que eu acho, eu disse isso, assim, uma reunião dos coletivos que a gente teve em dezembro, lá em Calcaia, no Ceará, dezembro de 2018, né? Eu acho que, assim, é a gente rever e ressignificar algumas palavras, alguns sentidos de algumas categorias que, hoje em dia, por estarmos vivendo com o nazifascismo mesmo, né? Então, assim, ela às vezes como aparentemente meio perdida, por exemplo, né? Direitos humanos, né? Humanização, né? São coisas que a gente talvez tenha que reconstituir, sabe? O que é o público, sabe? Assim, então é uma coisa que está cada vez mais sendo questionada, né? Hã? Exatamente. Atacada. Então, assim, eu tenho virado com a ajuda de alguns amigos e amigas, estudado um pouco, inclusive uma amiga querida lá da educação, lá da pós-educação, que é assistente social, a Aline Machado, está me ensinando muito sobre liberalismo, ultraliberalismo. A gente tem que também estudar isso, porque a gente está realmente, como o Reinaldo falou um pouco, é um ataque, arrasa quarteirão de capitalismo e de liberalismo que a gente está vivendo. Claro que não é só a dimensão econômica aí, mas ela vai trazendo, influenciando várias outras dimensões, né? E a gente precisa entender isso também, né? Enfim, então eu acho que é um momento que exige ter momentos como esse, e sem, claro, abdicar da prática, da gente estar com o pé na prática. E aí, outra coisa que eu queria falar, eu começo querendo falar pouca coisa, mas vou me empolgando, a fala de Reinaldo também me traz essa importância da gente não tirar o pé da prática, do mundo concreto, da vida, onde a vida acontece, onde a vida pulsa, dos territórios, porque é nos territórios, no meu caso, por exemplo, na minha convivência pela extensão com as comunidades, onde a gente vai lidar, por mais que dentro das comunidades hoje em dia a gente tem muitas contradições de várias questões que a gente está falando aqui, né? Culturais, religiosas, dentre outras coisas, mas eu sinto que é na convivência com a comunidade que a gente convive com esses modos de viver diferentes, que a gente convive com essas outras formas de pensar e com essas outras formas de existir. Na comunidade a gente vê de tudo, mas a gente vê muito também cooperação, a gente vê muita solidariedade, a gente vê muita complementaridade, a gente vê, sabe assim, gestos que muitas vezes, principalmente muitos estudantes de classe média que chegam na universidade, nunca viram no sentido que na comunidade acontece, entendeu? E nem compreendem. E é isso que o Renato falou algumas vezes. E questionam. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Por que aquela senhora não toma aquele remédio? Por que aquela senhora não vai fazer tal exame? Por que dentro daquela casa tem tal problema e ninguém fala nada, né? Então, é esse mistério aí que você vai podendo entender à medida que você se abre para entender o outro e esses outros... Exatamente. E aí eu fico pensando que aquelas duas categorias que o Reinaldo também nos trouxe aqui, freirianas, que é a ideia do inédito, da situação limite e do inédito viável, né? Então, quando você diz, Pedro, da importância da gente ter esse momento de olhar para dentro, né? Sim. E que essa ideia de se perceber, de perceber o que a gente tem de situação limite, mas o Freire já nos dizia, quando eu falo de situação limite, eu falo de que nós, enquanto sujeitos, percebemos que podemos fazer algo. E, às vezes, fazer algo significa rever nossos próprios valores, nossos próprios conceitos, né? E o inédito viável significa aquele passo que a gente pode dar, né? E aí eu fico pensando assim, que os nossos passos, eles nunca são individuais, né? Eles são passos coletivos, os passos que a gente dá como educadores populares são sempre passos coletivos,
onde a gente se apoia uns nos outros, né? Como diz a ciranda do João Soares, um professor lá do Ceará, que ele diz assim: com as tuas pernas, as minhas pernas andam mais, né? Então, tu me ensinas que eu te ensino o caminho no caminho. Com as tuas pernas, as minhas pernas andam mais. E o Freire, ele nos propôs pensar um caminho, um percurso pedagógico, uma pedagogia que não parte da indução, do conhecimento abstrato, parte da prática. Por isso o nosso caminhar precisa se manter, né? Mesmo que ele seja, nesse momento, um caminhar a passos mais lentos, né? Eu vi um documentário sobre o Mujica, né? E num determinado momento ele falava disso, né? De que às vezes é preciso que a gente caminhe um pouquinho mais devagar, né? Para depois a gente poder dar os passos mais largos. Então, acho que pensar o inédito viável é pensar também isso. Qual é o tamanho dos passos que a gente pode dar, sempre considerando que as nossas pernas não são só as nossas pernas, são também as pernas dos companheiros e companheiras que seguem conosco. Número especial aberto da revista da UFU, e César fez uma propaganda de 1 minuto. Eu gostei, que ele é bem objetivo. Para falar 1 minuto, eu falo 4. Mas agora eu estava no silêncio mesmo, só resolvi falar porque até para explicar o silêncio, porque nos provoca quando a gente parte para conseguir compreender e para acessar toda a sabedoria que a ancestralidade traz, né? E não é algo que é tão registrado em Freire, né? Por mais que ele quer, a gente parte do povo, se a gente se dedica às obras dele, se a gente pega até a própria fala do Fleury, ele traz algumas pressuposições, porque o Freire também tem ele não faz tanto esse resgate que hoje eu acho que a gente tem avançado cada vez mais, né? Então, Fleury é um grande exemplo disso. E o silêncio é um pouco porque a fala provoca, né? Quando você compara essas duas dimensões, o nosso transmissionismo ocidental de que para ensinar eu vou te passar e a ideia do aprender enquanto interno, e o Freire trazendo, na verdade, uma provocação que o elemento está mais ou menos nos dois, né? Porque nesse sentido, para mim, na minha perspectiva, o inédito viável ele nunca vai ser individual, né? Ele sempre vai ser um quê de coletivo, porque a aprendizagem ela se dá nesse intercambiar. Mas o que mais provoca e provoca os silêncios é esse pensar, né? Como é que a gente sai de tudo isso que a gente entrou, né? Nessa onda, e a gente vê cada vez mais a gente respondendo com violência, e depois, de vez em quando a gente olha o nosso próprio Facebook e fala: meu Deus, olha só o que eu estou postando também. Eu estou perpetuando violência, né? Porque é tanta violência nas relações interpessoais com essa situação política que a gente também esquece um pouco, às vezes, de pensar qual que é o caminho, né? E resgatar tudo isso, pensar tudo isso, nos provoca a não se ver enquanto educadores e a rever um pouco assim as próprias epistemologias que a gente que a gente traz para o nosso fazer científico, né? Cada vez mais eu acho que a gente tem estudado mais, a gente tem se aberto mais, mas mesmo assim ainda é um grande caminho para a gente conseguir trazer essas outras epistemologias, esses outros saberes. Eu acho que não é uma tarefa nem um pouco fácil, né? Porque a gente recebe muita crítica quando vem com bem viver, porque daí querem definições objetivistas e querem, quando se fala os seres das outras galáxias, daí vem o objetivismo e fala: mas que seres são esses que não tem nada comprovado cientificamente, eu não consegui ver, né?
mas a fala provoca um pouco porque o quanto também a gente ainda tem uma produção que não leva em conta essas epistemologias que também conseguem fazer tantas explicações sobre esse nosso mundo, sobre essa realidade, e consegue trazer um pouco caminhos de como é que a gente conseguiria preservar esse mundo e como é que a gente conseguiria ter um senso comunitário maior, que cada vez mais a gente tem se destruído num individualismo, num competitivismo, e a gente, muitas vezes, a gente mesmo que se diz freiriano, às vezes a gente vê nas nossas relações que a gente tem perpetuado muitas dessas questões, porque é muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo a gente está tentando sair dessa realidade e ver, mas a gente está dentro dela, né? Então, o silêncio era um pouco mais isso, joguei um monte de coisa aí, que são mais como que as provocações me bate, né? É um pouco isso, mas muito feliz de ouvir e aprender tanta coisa aí com vocês. Bom, eu só queria dar um recado final. Eu agradeço muito o César, o pessoal da UFSCar, toda a conversa e a aprendizagem que a gente pôde ter aqui nesse encontro. E queria deixar assim talvez algum material que pode ajudar a continuar essa conversa. O primeiro trazer esse livro, que foi uma produção praticamente do Pedro, né? Junto com o Pedro, e que representou toda a VPOPs e que, de certa forma, criou a possibilidade de publicação desses artigos, e principalmente pela ideia que ele traz da conversidade, ou seja, para estabelecer um diálogo crítico e parceiro da universidade com os movimentos populares, e entendendo os movimentos populares não só como receptores, consumidores do saber produzido pelos universitários, mas como produtores de cultura com os quais a gente pode dialogar. Então, essa ideia da conversidade foi alguma coisa que animou muito e continua animando. Então, nesse sentido, é que eu vejo a importância de a gente empoderar essa relação de diálogo com os movimentos populares, principalmente com aqueles de raízes ancestrais, né? Que, para aprender com eles, né, como decolonizar, como promover as formas de existência e de vida. E a vida é tão curta, né? Então, essa é uma primeira ideia. Então, tanto o último artigo, que fala dos aprender com os povos indígenas, quanto do segundo, que relata um comentário sobre a experiência de educação popular em saúde, né, que foi publicado naquele livro Universidade e Perplexidade, é também uma contribuição, um convite para continuar esse diálogo profundo, crítico com os povos ancestrais e principalmente com os movimentos populares e com aquilo que dentro de cada um de nós, das nossas comunidades, existem de raízes de pensamento radical, vamos dizer, né? Por fim, eu queria mesmo manifestar minha gratidão imensa, né, de poder estar com vocês, e também a opção de vir aqui em fevereiro, nesse encontro, expressa essa opção que eu fiz de durante o ano, priorizar um trabalho de cooperação, de produção coletiva, compartilhada com esse grupo. E eu digo que esse é um desafio de formação, de tarefa que a gente tem, muito grande, né? De nos formar, de nos preparar para reassumir as tarefas que vão ser extremamente desafiadoras na próxima etapa da nossa história, em que muitos de nós vão ser convidados, vão ser requisitados para trabalhar
na construção, na reconstrução de projetos de educação popular em saúde, com os movimentos sociais. Então, eu vejo assim, mais do que tentar ficar dialogando com ou rebatendo o que a pauta dos que estão no poder hoje estão impondo para a gente, né? Está empoderando todas as nossas formas de formação, de fortalecimento pessoal, coletivo, ético, epistêmico, né? Cultural e político, econômico, para termos força e instrumentos para atuar de uma maneira protagonística e propositiva nas próximas etapas, nas próximas demandas que a história vai colocar para a gente, né? Porque eu acho que esse momento de recuo, né? de morte, vamos dizer, com que a semente é enterrada, mas ela é enterrada para ressurgir, né? Renascer. Então, temos que juntar todas as forças de formação para a gente estar suficientemente forte, preparado para assumir as tarefas às quais cada um de nós, principalmente a juventude, aí, vai ser chamada para tarefas importantes, né? Que a história vai colocar para a gente. Nós estamos só vivendo um momento de preparação, de semeadura. Daqui a pouco vamos ter que cultivar, vamos ter que germinar as flores, cultivar os frutos, colher e replantar novamente. Obrigado, então.